Olá, você assiste a partir de agora a outorga da Medalha do Mérito Farroupilha, que é a maior honraria do Parlamento Gaúcho pode conceder a cidadãos brasileiros ou estrangeiros. A homenagem é proposta pelos deputados e aprovada pela mesa diretora da Casa. Acompanhe a solenidade. Senhoras e senhores, boa tarde. Na presença do senhor primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Pepe Vargas, damos início à cerimônia de outorga da Medalha do Mérito Farroupilha ao senhor João Pedro Stedley, proposição do senhor deputado Adão Preto Filho. O senhor deputado Pepe Vargas, representante da mesa diretora, agradece e cumprimenta as seguintes autoridades que nos honram com suas presenças. O nosso homenageado João Pedro Stedley, que será outorgado com a Medalha do Mérito Farroupilha. Seus filhos, Maurício e Miguel Stedley. Senhor deputado Adão Preto Filho, proponente desta homenagem. Senhor deputado federal Dionilson Marcon, coordenador da bancada federal gaúcha no Congresso Nacional. E aproveitamos para saudar o senhor deputado Alexandre Lindemeyer, deputado federal, e senhora deputada federal Reginete Bispo. Saudamos também os senhores deputados estaduais Bruna Rodrigues, Miguel Rosseto, líder da bancada do PT, Jefferson Fernandes, Leonel Hadi, Stella Farias, Sofia Cavedon, Valdeci Oliveira, Luciana Genro, Matheus Gomes e Harley Lino. Saudamos também os senhores ex-deputados Silvino Reck e Ronaldo Zulck e o senhor deputado emérito e ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte. Saudamos também o senhor coordenador nacional da Associação de Juízas e Juízes para a Democracia, doutor Luiz Cristiano Aires. Senhor vereador Roberto Robaina, líder da oposição na capital, e em seu nome saudamos todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras presentes neste ato. Senhora Jussara Dutra, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, em seu nome nós gostaríamos de saudar todas as representações partidárias presentes nesta solenidade. Senhor Amarildo Sense, presidente da CUT do Rio Grande do Sul, e em seu nome os demais integrantes da Central Única dos Trabalhadores. Senhores e senhoras integrantes da direção nacional e direção estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Senhoras e senhores presidentes e dirigentes de entidades representativas das trabalhadoras e trabalhadores, sindicatos e sindicalistas. Aproveitamos também para saudar os senhores ex-prefeitos e ex-prefeitas e prefeitos e ex-vereadores presentes. Senhoras e senhores integrantes e dirigentes de movimentos sociais, senhoras e senhores amigos do homenageado, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, demais senhoras e senhores da imprensa, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este Salão Nobre do Parlamento do Rio Grande do Sul, o Salão Júlio de Castilhos. A Medalha do Mérito Farroupilha foi instituída pela Resolução de Mesa número 937 de setembro de 2009, com a finalidade de homenagear cidadãos brasileiros ou estrangeiros em instituições públicas ou privadas que, por motivos relevantes, tenham se tornado merecedores do reconhecimento do Parlamento deste Estado. Os nomes propostos como agraciados pelos senhores deputados são submetidos à aprovação da mesa diretora desta Casa. A Medalha do Mérito Farroupilha constitui a maior homenagem que o Parlamento Gaúcho pode conceder a um cidadão brasileiro ou estrangeiro ou a uma instituição. João Pedro Stedley, natural de Lagoa Vermelha, nasceu em 25 de dezembro de 1953. É economista
e ativista social brasileiro. Graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade Nacional Autônoma do México. Atua na causa da reforma agrária, agroecológica e das suas causas populares. Descendente de camponeses imigrantes da província do Trento, na Itália, que se estabeleceram no município de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Quando cursava o terceiro ano de Economia, foi aprovado em concurso público para a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Desde a sua juventude, atuou na Organização de Trabalhadores Rurais, mesmo sob a ditadura militar. Atuou nos sindicatos, no meio rural e se aproximou da Comissão Pastoral da Terra, que se estabeleceu no Rio Grande do Sul em 1978. Auxiliou na mobilização de trabalhadores sem terra, na luta pela reforma agrária. Em 1984, participou da fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em que atua até o período atual. Aliás, período este que comemora 40 anos em 2024. A homenagem não se estende apenas ao Sr. Stedley, mas também ao MST pelos 40 anos de fundação. Atualmente, João Pedro Stedley é membro do coletivo da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e contribui com diversas articulações internacionais de movimentos sociais, como a Via Campesina, a Assembleia Internacional dos Povos e a ALBA Movimento. Também participa do Encontro dos Movimentos Populares com o Papa Francisco. Recebeu a Medalha do Mérito Legislativo na Câmara Federal, concedida a personalidades brasileiras ou estrangeiras que realizaram ou realizam serviços de relevância para a sociedade. A indicação dessa medalha partiu do deputado Brizola Neto, líder à época da bancada do PDT. Em 2015, foi homenageado com a Medalha da Inconfidência, mais alta comenda concedida pelo governo de Minas Gerais. Em 2018, recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. É autor ou coautor também de diversos livros sobre a questão agrária. Por sua dedicação e luta ao MST, João Pedro Stedley recebe no dia de hoje a honraria máxima do Parlamento Gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha. Convidamos neste momento o senhor chanceler desta honraria, representante da mesa diretora, deputado Pepe Vargas, acompanhado do deputado Adão Preto Filho, proponente desta homenagem, para proceder à outorga da Medalha do Mérito Farroupilha ao senhor João Pedro Stedley.
Com a palavra, neste momento, o proponente desta honraria, senhor deputado Adão Preto Filho. Muito boa tarde a todos e todas. Minha saudação aos colegas deputados estaduais, minha saudação aos deputados federais, todos já mencionados pelo protocolo. Minha saudação, em especial, ao querido amigo, companheiro, conselheiro de lutas, de causas e de sonhos, João Pedro Stedley. Eu quero saudar, João Pedro, em teu nome, todas essas lideranças que aqui estão, assentados da reforma agrária, amigos, parceiros da reforma agrária que estão presentes nesse ato. E hoje eu acordei emocionado. Hoje é um dia que vai ficar marcado no Parlamento Gaúcho a entrega da maior honraria deste Parlamento a um lutador social, ao senhor João Pedro Stedley, mas todos aqueles e aquelas que lutam por justiça social, fraternidade e que a terra que a terra cumpra a sua função social, que é a reforma agrária. Por isso, meus amigos e amigas, eu indico esta medalha a esta liderança tão importante, reconhecida não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas no mundo, pelos seus feitos, pela sua liderança, por onde passou e por ter iniciado essa luta há 40 anos atrás. Um gaúcho de Lagoa Vermelha, junto com meu saudoso pai, o Adão Preto, e tantos homens e mulheres que iniciaram esta grande batalha, e que assentou mais de 13 mil famílias aqui no Rio Grande do Sul, e no Brasil são mais de 400 mil famílias assentadas da reforma agrária. E a gente sabe que aonde tem assentamento, aonde tem reforma agrária, tem desenvolvimento, tem prosperidade, tem produção de alimento saudável, tem fraternidade, tem solidariedade. Meu querido João Pedro Stedley, é uma honra, como deputado estadual, que sou cria dessa organização e tenho muito orgulho. Esse movimento que faz justiça social, que organiza o povo, mas que também está na institucionalidade. E se eu estou aqui, é por conta de uma decisão coletiva que o MST tornou e me delegou essa tarefa honrosa de ser um deputado estadual para estar aqui cobrando os governos para que se tenha reforma agrária, para que tenha orçamento, que tenha recurso e com que esse povo permaneça no campo com dignidade, produzindo alimento saudável. Aqui no Rio Grande do Sul são 13 mil famílias, como eu já falei, e que tem uma produção fértil, tem uma produção de alimento saudável. Eu poderia passar a tarde falando de tantas culturas de produção, mas quero me ater à cultura da produção do arroz agroecológico. São 10 anos que o MST é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. Produtos esses sem agrotóxico, preservando a natureza, mas aqui tem produção na proteína animal, tem produção da hortaliça, são mais de 2 toneladas de hortaliças que vêm para as feiras aqui da região metropolitana, que sai dos territórios de reforma agrária. São muitas culturas de produção. Na área
da preservação do meio ambiente, que é o tema central também, que está na raiz do MST. A preservação do meio ambiente, o cuidado com a Mãe Terra. Nós que temos uma campanha, companheiros e companheiras, de plantar árvores e produzir alimento saudável, que tem o objetivo de, em 10 anos, até 2030, plantar mais de 100 milhões de mudas de árvores nativas, e não só agora nessa mudança climática, isso está desde a essência do MST, e que até o momento já plantou mais de 10 milhões de árvores nativas nos territórios de reforma agrária. Na área da solidariedade, nos momentos mais difíceis que o Brasil precisou, que a sociedade brasileira e gaúcha precisou, o MST estava presente, através das cozinhas solidárias, através das doações de toneladas e toneladas de comida saudável, que saíram dos rincões desse Rio Grande do Brasil. Aqui, no período da pandemia, foi mais de 2,5 milhões de marmitas que foram para as comunidades, que estenderam a mão para aquelas pessoas que mais necessitaram. E agora, nessa emergência climática que infelizmente o nosso estado está vivendo, o MST estava lá, no Vale do Taquari, aqui na região metropolitana, ou em qualquer outro lugar que tivesse necessidade, era o MST que estava na linha de frente para acabar com a fome. É importante lembrar que nós vivemos um momento muito difícil, um momento recente, no governo anterior, aonde deixou 33 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, e que nós já tiramos mais de 24 milhões dessa condição, e eu não tenho dúvida que o MST é um ponto central, e que nós vamos anunciar para o mundo outra vez, o presidente Lula, o MST, todos nós, que o Brasil saiu do mapa da fome e vai ser com comida boa, com comida do território da reforma agrária. Meus queridos amigos e amigas, vejo tantas lideranças que aqui estão, vereadores, vereadoras, lideranças do Poder Executivo, do Poder Judiciário, que são amigos dessa causa. Eu quero agradecer também a todos vocês, e eu quero fazer um convite para reafirmar esse compromisso com o MST, com a justiça social, com a fraternidade, para que a gente possa ter um mundo mais fraterno, um país com mais igualdade. Eu quero convidar todos vocês a assumirem esse compromisso no dia de hoje. Companheiros da direção do MST, que eu vejo aqui, eu peço para que passem o chapéu com o anel do tucum, para reafirmar o nosso compromisso pela reforma agrária, pela justiça social, e que a gente tenha um mundo com mais fraternidade. Eu quero ir finalizando esta minha contribuição através de verso, companheiro João Pedro Stedley, que foi assim que o meu saudoso pai nos ensinou, que a luta é dura, mas ela não precisa ser triste. Ela pode ser leve, pode ter música, pode ter poesia, pode ter mística, e é assim que nós vamos lutar, seguir lutando por um país com mais justiça, com mais fraternidade, com que tenha orçamento para a reforma agrária no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Eu finalizo essa minha contribuição declamando uma homenagem a todos os assentados da reforma agrária, a todos os acampados que têm um sonho de ter um pedaço de terra e que logo mais vão ter a sua oportunidade. Eu vou declamar uma poesia que se chama 40 anos e muito mais, e peço ao querido gringo um costado. Há 40 anos atrás, o João Pedro, o Adão Preto e tantas lideranças começavam uma organização. O meeiro, o agregado, mulheres, filhos, junto veio o peão, acampamento na beira de estrada, marcha e ocupação, era o jeito de unir forças para conquistar o seu pedaço de chão. Acampamentos surgiram em todo o nosso país, assentamento feito, o povo cria raiz, o cidadão com seu pedaço de terra é o seu próprio juiz, produzir comida boa, trabalhar e ser feliz. O Brasil, com a pandemia, vivemos um triste momento.
mas toneladas de comida saudável saíram dos assentamentos, foram para as vilas e bairros, para os humildes terem seu sustento. Foi mais uma grande ação desse nosso movimento. Na prisão injusta do nosso líder inocente, na Federal de Curitiba, o MST estava presente. Junto com os movimentos sociais, formou-se uma grande corrente. Foram quase 2 anos resistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, presidente. Temos veterinários no campo, médicos nos hospitais, escolas, universidades, formando gente capaz, o homem e a mulher com conhecimento. Ninguém engana jamais. Viva o MST, 40 anos e muito mais. Viva a reforma agrária, viva o João Pedro, viva o povo organizado. Muito obrigado. E vai ter medalha. Muito obrigado, nosso deputado Adão Preto Filho. Neste momento, convido para a leitura da carta aberta enviada ao MST pela Associação Juízas e Juízes pela Democracia. Esta carta que será lida neste momento pelo coordenador nacional, doutor Luiz Cristiano Aires. Boa tarde a todos e todas. Essa carta é dirigida ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e ao João Pedro Stedley. A Associação Juízas e Juízes para a Democracia, entidade civil e sem fins lucrativos ou interesses corporativos, por seu núcleo José Paulo Bisol e por sua direção nacional, além das demais entidades que abaixo assinam a presente carta, em face da outorga da medalha Mérito Farroupilha a João Pedro Stedley, um dos fundadores e membros da direção nacional do MST, quer se somar à iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e externar sua profunda admiração ao MST e, em especial, a essa importante liderança que há 40 anos redesenhou o movimento de luta pela terra em prol da reforma agrária popular. O MST já foi objeto de pesquisa acadêmica, de onde saíram dissertações e teses, todas procurando entender a dinâmica, a organização, a força, os propósitos que inspiraram e seguem inspirando diversos outros movimentos do campo na América Latina. Também Chico Buarque já declamou e cantou aos 4 ventos o oco da terra, a lama sem fundo, mas, mais ainda, a garra desse povo, dessa brava gente que descerra porteiras, fazendo uso da lei e construindo novas realidades. Sebastião Salgado esteve nos acampamentos, nublou seus olhos com o que viu de injustiça social, testemunhou os desmandos, o poder dos grileiros, sentiu o cheiro da terra e da desigualdade, viu sob a lona preta a fome que alquebra, mas soube retratar como ninguém, em branco e preto, as cores do espírito de luta dos descalços, dos levantados do chão, dos desgarrados da terra. Mas é no bojo do movimento, nos acampamentos, nos assentamentos, ainda pendentes de políticas públicas que possam desenvolver as potencialidades de cada gleba, mas também nas caminhadas históricas até Brasília, nas reuniões intermináveis, na escuta da companheirada, junto com o mate amargo, são nesses lugares, nessa grande junção, que as lideranças, os e as assentadas e assentados, os acampados e acampadas, se encontram com o seu ideal de mundo possível e que também forja o mundo que a cidade quer e precisa. Um projeto popular de país em que haja efetiva redistribuição de terras, as quais devem cumprir com sua função social,
com políticas públicas que impeçam o êxodo rural, com financiamentos para que os assentados e as assentadas possam plantar alimentos saudáveis, agroecológicos, para que se cuide e guarde da natureza, até mesmo para a cidade possa comer. Esse sonho, embalado por tantas gentes, essa realidade que se impuseram a despeito da força dos latifundiários, toda essa diversidade que compõe o movimento, essa entrega desmedida, até que um novo assentamento seja regularizado, tudo isso também é fruto maduro de energia, inteligência, espírito coletivo e perspicácia do nosso homenageado. Esse filho que honra as terras de onde saiu para ganhar o mundo, abrindo fronteiras e rompendo cadeados. Esse filho de Lagoa Vermelho, nascido e criado na linha Santo Antônio, também chamada Chimarrão. É da têmpora desse gaúcho destemido, grande admirador de Sepete Araju, que o MST também se constrói e se reinventa, avisando a quem vem de lá: essa terra tem dono. Assinam as seguintes associações, entidades e coletivos, aliando-se à disposição da JD, também externando sua admiração e reconhecimento ao MST e a João Pedro Stedley. Acesso, Cidadania e Direitos Humanos. Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. ACAFES, Associação Cultural do Assentamento Filhos de Cepé. Associação de Ex-Presos e Perseguidos Políticos Sérgio Luiz Bittencourt. Associação Gaúcha de Advocacia Trabalhista, AGETRA. Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAM. Associação de Juristas pela Democracia, AJURD. Assessoria Jurídica Universitária SAJU, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Associação Mães e Pais pela Democracia, AMPD. Associação Nacional de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, ADJC. Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Central dos Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, CTB, Rio Grande do Sul. Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Central Única dos Trabalhadores, CUT. Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, CONTAR. Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Conselho Nacional de Ouvidoras e Ouvidores Externos da Defensoria Pública do Brasil. Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana, Capítulo Brasil. Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Defensoras e Defensores pela Democracia. Federação de Sindicatos e Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil. Frente Popular de Enfrentamento à Emergência Climática. Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Fórum Justiça. Instituto Latino-Americano de Tradições Afro-Bantu. Instituto de Acesso à Justiça. Instituto Caminho do Meio de Viamão. Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, INGA. Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Instituto de Pesquisas e Estudos da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, IPEATRA. Instituto Preservar. Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Movimentos dos Atingidos por Barragens, MAB. Movimento Nacional de Direitos Humanos. Movimento Nacional da População de Rua do ABC São Paulo. Movimento Negro Unificado. Movimento das Mulheres Camponesas. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Movimento Urbano de Agroecologia, MUDA, Núcleo Amigas da Terra Brasil, Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Participatório em Saúde e Ecologia da Fiocruz, Pastoral Popular Luterana, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, RENAP, Seração Ativismo Ambiental, Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação de Saúde Pública, União Geral dos Trabalhadores, UGT, União por Moradia Popular. Em nome de todos esses movimentos, eu gostaria de fazer entrega ao homenageado da carta que foi por nós redigida. Nesse momento, convido o músico e cantor Antônio Gringo para interpretar uma canção em homenagem aos 40 anos do MST. A música é de sua autoria e tem como título Em Busca da Terra. Eles chegaram carregando sonhos, trazendo horizontes no olhar altivo. Nós somos da luta, soldados ferrenhos, e a nossa força está no coletivo. Em busca da terra, somos retirantes, e desse direito não abrimos mão. Queremos trabalho, não somos errantes, e buscamos mais que um pedaço de chão. Na terra fecunda lançarão sementes regadas com suor e viram nascer os sonhos que crescem na alma e nas mentes, tornando-se frutos para a vida colher. Então a utopia se fez realidade, abrindo caminhos para a vida futura, e ali construíram outra sociedade para uma vida nova de paz e fartura. Eles chegaram carregando sonhos, trazendo horizontes no olhar altivo. Nós somos da luta, soldados ferrenhos, e a nossa força está no coletivo. Em busca da terra, somos retirantes, e desse direito não abrimos mão. Queremos trabalho, não somos errantes, e queremos mais, e buscamos mais que um pedaço de chão. Companheiras e companheiros, juventude, mulheres e homens, só tem conquista quem se desafia. Rompendo as cercas, venceram a fome, e assim raiou a luz de um novo tempo, a luz de um novo dia. Na terra fecunda lançaram sementes regadas com suor, e viram nascer os sonhos que crescem na alma e nas mentes, tornando-se frutos para a vida colher. Então
utopia se fez realidade, abrindo caminhos para a vida futura, e ali construirão outra sociedade para uma vida nova de paz e fartura. Já permaneça aqui, porque a palavra está à disposição do nosso homenageado João Pedro Stedley. Companheiros e companheiras deputados parlamentares, companheiros e companheiras do Poder Judiciário, aqui posso chamá-los de companheiros, companheiros que atuam nas esferas do Poder Executivo, municipal, estadual, federal, que pude reconhecer e abraçar diversos, companheiros e companheiras que estamos todos aqui celebrando a reforma agrária. Como já foi dito, e estou apenas reconhecendo, a medalha não é para mim, nem para meus méritos, se ouve. A medalha é para o MST. Apenas me tocou essa tarefa de emprestar o peito, assim como em outros momentos tivemos que às vezes carregar um caixão ou em tempos de alegria ajudar a receber os títulos de reforma agrária. O MST é o herdeiro de lutas históricas do nosso povo. Tampouco os militantes do MST devem vangloriar-se por si só, porque nós somos herdeiros apenas, que nos tocou nesse tempo histórico. E quero abusar para trazer à consideração de vocês algumas reflexões sobre o significado dessa luta histórica por ver a terra dividida. Desde os tempos imemoriais até 1756, foram milhares de anos, viviam em nosso território os guaranis, os charruas, os xoclens, os caigangues, e tinham a terra como bem comum. Não havia propriedade privada, nem cercas, nem exploração. Mas a metrópole europeia da monarquia espanhola e portuguesa, abençoada pelo Vaticano, invadiu esse território, promoveu a chamada Guerra Guaranítica, massacrou aqueles povos, em troca da colônia de Sacramento, que era dos portugueses, e passou a ser espanhola lá no Uruguai. Milhares de pessoas foram assassinadas. Outras migraram para Misiones e para o Paraguai. E seu líder, Cepete Araju, nosso padroeiro até hoje, morreu em combate
dia 7 de fevereiro de 1756. E assim, sobre a força do canhão, nasceu nesse território o latifúndio agropastoril, que em seguida implantou a propriedade privada e introduziu o trabalho escravo em muitas atividades e, sobretudo, nas charqueadas. De 1835 a 45, estou abusando da história em homenagem ao nosso grande historiador Raul Ponte, com quem sempre aprendemos na nossa militância as suas belas lições de história. De 35 a 45, muitos trabalhadores negros escravizados foram envolvidos na Guerra dos Farrapos, com a promessa de liberdade e de terra. Porém, os líderes farroupilhas os traíram. O principal batalhão dos negros, os lanceiros negros, foi entregue às forças imperiais e todos eles foram massacrados. Mais tarde, de 1864 a 70, de novo nosso povo se viu envolvido com a Guerra do Paraguai, que só interessava ao Império Inglês. Muitos trabalhadores pobres, de novo, sem terras, negros, foram envolvidos, iludidos com a promessa do Duque de Caxias de terra e liberdade. De novo foram traídos. Com a insustentabilidade da escravidão, provocada pelo capitalismo, não por ideal, o governo do imperador Dom Pedro II motivou então que milhares de camponeses pobres viessem da Europa substituir o trabalho escravo e produzir alimentos. Lá estava o meu bisavô, e certamente o bisavô de tantos que eu estou vendo aqui, os Brizola, os Estival e metade do nosso Rio Grande. Sabe-se que houve inúmeras revoltas dos colonos na defesa dos seus direitos e por promessas não cumpridas pelo imperador. Infelizmente, a história oficial não as registrou. Aqui e acolá ficou registrada a revolta na colônia alemã, liderada por uma mulher religiosa, que deu o nome da Revolta dos Muckers, aqui na região de Sebastião do Caí. Porém, muitas outras revoltas houve, inclusive na terra do meu bisavô, lá em Antônio Prado, que tiveram que vir em marcha aqui no Palácio Piratini para conseguir o direito de título. E um procurador da época garantiu ao padre que liderava os colonos que haveria o título de terra. E então, ilusoriamente, os colonos deram o nome do seu território de Antônio Prado, em homenagem a esse cidadão que, pelo menos pela primeira vez, cumpriu a promessa. Em 1924, lá nas missões, estávamos daqui só eu e o Porta Nova. Em 1924, de novo, soldados gaúchos, liderados pelo tenente Portela e pelo capitão Prestes, se levantaram em armas e partiram rumo ao Rio de Janeiro. Eram centenas. E, que a história esconde, né, Porta Nova? 80 mulheres combatentes saíram migrando, lutavam por quê? Por liberdade, por igualdade e pelo direito ao voto.
igualitário naquela época. Percorreram 27 mil quilômetros numa epopeia que ficou registrada. Deram muitos combates às oligarquias rurais que foram se encontrando, às suas milícias daquela época, e foram vitoriosos. Até que, por aquelas condições políticas, se asilaram todos na Bolívia. Mas ficou o exemplo da coluna Prestes, que nesse ano celebramos 100 anos. Saída de Santo Ângelo e São Luís Gonzaga. Muita gente que veste a farda e que se chacha nacionalista deveria reler o que foi a coluna Prestes para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Não diriam tantas bobagens como andam dizendo e nem cometeriam tantos atropelos como tentaram fazer nos últimos tempos. Pois bem, sigo a minha história. Veio a industrialização a partir da década de 30, com a famosa Revolução de 30, da qual emergiu uma burguesia industrial. Mas ao contrário do que havia feito a burguesia industrial dos Estados Unidos, da Europa, que fez a reforma agrária clássica em seus países, aqui a burguesia industrial não fez reforma agrária. Preferiu subordinar os camponeses no modelo que até hoje chamamos de integração à agroindústria. O século XX, então, na ausência de uma reforma agrária ainda que clássica, foi dominado por o latifúndio agropastoril na fronteira sul, que nos condenou aos piores índices de desenvolvimento humano até hoje, e o norte industrializado, porém com um campesinato subordinado aos interesses da burguesia industrial. Foi então que na década de 60 eclode a primeira crise do capitalismo industrial. E no bojo daquela crise vieram as lutas de massa e se produziu no Rio Grande do Sul o primeiro governo popular e de esquerda do nosso companheiro Leonel Brizola, que na minha modesta opinião, até hoje, foi o principal governo popular e de esquerda que nós tivemos no Estado, porque quando esteve o Lívio Dutra era em outras condições, e no país. Brizola, então, retomou a ideia da necessidade de uma reforma agrária clássica. Criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, inédito. Criou uma lei de terras no Estado e botou em prática, desapropriando as primeiras fazendas. Uma delas histórica, da qual aqui alguns militantes do MST, como o companheiro Vedovato, é filho dessa desapropriação, que foi a fazenda Sarandi, que tinha 24 mil hectares de um capitalista uruguaio chamado Maílios, e que só se dedicavam à madeira e à erva mate, pois o velho Brisa foi lá e desapropriou e entregou para os camponeses da época, na década de 60. Podem bater palma para o Brizola. Na época, o Brizola tinha como assessor na Casa Civil, secretário da Casa Civil, um grande camarada, da qual, infelizmente, a esquerda se esquece rápido dos seus ícones, que foi Paulo Schilling, um alemão teimoso, porém sabido, estudioso. Paulo Schilling era o intelectual do governo Brizola, que desenhou essas medidas da reforma agrária clássica daquela época.
E o cito com uma forma de homenageá-lo, porque nem sempre a gente se lembra daqueles que deram lutas heróicas para fazer com que a reforma agrária saísse no papel. Brizola e o PTB da época tinham uma visão correta da luta de classes e sabiam que a reforma agrária não podia ser apenas um instrumento do Estado, do governo. E por isso, de alguma forma, estimularam, durante todo aquele período, a organização dos camponeses pobres, que se materializou no MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terra, gaúchos, que são os nossos avós. Lá do MASTER resultaram muitos líderes. Alguns pagaram com a vida e outros tiveram que ir para o exílio, se esconder, como o Jair Calixto, o João Sem Terra e a família Miller de Encruzilhada do Sul, que infelizmente, de novo, nem o MST sabe valorizar. Esses que foram os nossos antecessores. Sem eles nós não estaríamos aqui. O pobre do João Sem Terra de Rolante amarcou os 20 anos de perseguição, com outro nome virou açougueiro em Goiás, até que os ventos da democratização os trouxessem de volta. Bem, veio a ditadura, um regime empresarial militar patrocinado pelo governo dos Estados Unidos e seus capitalistas. Aliás, dialogando com a conjuntura, esses dias li um artigo muito sábio. O golpe de janeiro só não deu certo porque não interessava naquele momento aos capitalistas dos Estados Unidos. Senão eles teriam financiado muito mais do que o dinheirinho do agronegócio. Fomos salvos. Bem, então, naquele regime militar, houve uma reconcentração do capitalismo industrial, a concentração da terra, a modernização do campo de uma maneira conservadora, como muitos depois estudaram na academia. Mas aqui o principal era entender que ao Sem Terra, durante os 20 anos de ditadura, só sobrou duas saídas: exportá-los para a Amazônia, nos projetos de colonização, ou enviá-los para serem operários baratos nas fábricas. Essa foi a sina que nos tocou durante 20 anos. Porém, como a dialética nos ensina, na década de 80 eclode uma nova crise do sistema capitalista industrial, que fragilizou então o processo de acumulação de capital, o desenvolvimento, e gerou a eclosão então de novas lutas de massa. Surgiram as greves, os movimentos operários. Daí nasce a liderança do Lula, como ele mesmo reconhece: sem as lutas de massa não haveria Lula, nem Olívio Dutra aqui dos bancários. E dessas lutas, dessa mobilização popular, é que nós conseguimos derrotar a ditadura. Enquanto isso, nesse processo de transição, da fragilidade da ditadura e da eclosão das lutas também no meio rural, aqui no Rio Grande, nós tivemos a retomada das ocupações de terra e o famoso acampamento da Encruzilhada Natalina, que muitos daqui participaram e devem se lembrar. A ditadura, já nos seus suspiros finais, manda o coronel Curió intervir no acampamento, com força militar total. Mas a nossa turma resistiu.
durante 45 dias. E ao final, como se diz no popular, ele botou o rabo no meio das pernas e teve que voltar o bico do papagaio. E no acampamento ecoou um grito: em terra de quero-quero, Curió não pia. Foi assim que então derrotamos a ditadura, os camponeses perderam o medo e se propagou por todo o país aquela chispa da retomada das ocupações de terra. Não é exibimento, é homenagem aos que fizeram. Nesses 40 anos, nós ocupamos 4.556 latifúndios. Pode bater palma. Claro, como de novo explica a dialética, as forças do capital, do atraso da oligarquia também se rearticularam. Foi aí que surgiu a UDR. Foi aí que muitos governos conservadores, estaduais, comprometidos com as suas oligarquias que os financiavam, usavam a força pública para reprimir, e às vezes abençoado pelas togas. E nós perdemos muitos companheiros, tivemos muita gente presa, houve muitos despejos, além das CPIs. Nessas 40 anos e tantas lutas, a quem queremos homenagear também com essa medalha, nós perdemos muitos companheiros e companheiras, alguns assassinados, outros a vida os levou, porém lutaram a vida inteira pela reforma agrária. Quero aqui citar apenas alguns, como a companheira Roseli Nunes, que foi a primeira que foi assassinada lá em Sarandi, praticamente com uma criança de alguns meses no colo, que se salvou, e hoje, levando o nome de Sepete Araju, graças à solidariedade do povo cubano, ele se formou médico lá na Irlanda e Cuba, e deve estar atendendo por aí. Faço essa homenagem a Cuba, porque nesses 40 anos se formaram lá em Cuba, pobres brasileiros, 1.080 médicos, 580 do MST. E fomos estudar em Cuba, não porque queríamos aprender espanhol, alguns até rodavam várias vezes no espanhol. Mas fomos estudar em Cuba, porque até hoje as faculdades de medicina no Brasil só se destinam às elites. Que algum dia superaremos as cotas, para não ser aqueles 10%, mas ser para o povo brasileiro, nas universidades públicas. E os riquinhos que vão nas escolas privadas, que para isso que eles criaram. Bem, lembro, além da Roseli, outros que nós perdemos ao longo desse... Não porque foram assassinados, mas porque lutaram a vida inteira pela reforma agrária, como o companheiro Zecão, lá de Palmeiras, né, Brizola? Não poderia deixar de citar a companheira Enid Bax, que foi da Associação de Sociólogos e nos ajudava. Vocês podem imaginar uma formiguinha atômica? Era a Enid. Morreu ano passado com seus 90 e pico e ainda andava fazendo discurso feminista popular. Grande Enid. Espero que o legado dela, de uma grande lutadora das causas do povo gaúcho,
seja exemplo para toda essa nova geração de feministas que não podem se desligar das causas do povo. Assim como nosso querido Adão Preto, estava lembrando ao vir de carro, foi nesse saguão que nós velamos o companheiro Adão Preto. De maneiras que nada mais simbólico do que também essa homenagem nesse espaço da Casa do Povo. Também quero lembrar o Toninho lá de Nonoai, era uma figuraça da Frente de Massa. Ultimamente morreu agora há pouco e eu não pude vir me despedir, o nosso companheiro Itamar Siqueira. Portanto, a medalha Farroupilha é para todos esses, desde o Cepete Araju até o Itamar. Enquanto seguia a cerimônia, eu estava olhando aqui como é que era o metal. Eu acho que eu vou dar uma de chinês e vamos reproduzir aos centenares, para entregar uma dessas para cada um de vocês e aos familiares daqueles que partiram. Não sei se será considerado uma afronta ao parlamento, mas eu entendo que é uma maneira de, inclusive, realizar a homenagem que o parlamento quis fazer a todos os lutadores da reforma agrária. Pois bem, o capitalismo não resolve os problemas do povo, só os agrava. Por isso é da lógica do sistema capitalista a concentração da propriedade, o latifúndio, os crimes ambientais, porque o capital lá no campo, ele também se alimenta da apropriação privada dos bens da natureza que deviam ser de todos. Foi assim que aprendemos, Raul, com a Rosa Luxemburgo, quando nos explicou como é que funciona a acumulação primitiva, em que os capitalistas se apropriam dos bens da natureza, que não são fruto do trabalho humano, mas que, ao se transformar em mercadoria, gera uma renda extraordinária, fantástica, que nenhuma fábrica garantiria para eles. Mas, mais do que o sucesso do capitalismo no campo, o nosso território está sofrendo as consequências desse movimento do capital que transformou a nossa agricultura num monocultivo de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar mais ao norte e pecuária bovina. São commodities, não são alimentos para o mercado externo, para alimentar essa sanha do capital. Aqui no Rio Grande ainda tivemos o tabaco, tivemos o eucalipto, que contribui para esse monocultivo. Do outro lado, veja, nos bons tempos da Conab, a Conab chegou a comprar 367 tipos diferentes de alimentos produzidos pela agricultura familiar, que vão para a mesa do povo brasileiro. Essa é a contraposição. Até quando aguentaremos que o capital só vai produzir commodities, só vai exaurir a natureza, em detrimento de usar esses bens para a produção de alimentos do nosso povo? Aqui no Rio Grande, quantos gaúchos já morreram de câncer ou de outras enfermidades causadas pelos agrotóxicos? O nosso professor Pinheiro Machado da URG se rebelou porque ele encontrou na pesquisa de tabaco que era a principal causa de suicídio. E ainda hoje a região de tabaco do Rio Grande é a região do mundo que há mais suicídio entre os camponeses. Por quê?
porque os agrotóxicos têm consequências neurológicas, geram depressão e matam. Alguém fez algum levantamento? Alguém pediu para a Bayer e a BASF reparar o SUS do tratamento dos intoxicados? Eu acho, Portanova, agora que tu está mais livre das amarras da toga, que nós deveríamos começar um movimento a partir do Rio Grande para condenar a Bayer, porque foi ela que fez os venenos durante a Segunda Guerra, que matou no campo de concentração a nossa querida Olga Benário. Pode bater palma. Porque a gente diz, faz homenagens, Olga Benário, nós temos vários assentamentos, fizemos cartaz, e ninguém fala quem mandou matar. Ah, foi o Hitler. E com que gás? E com que força? Não, nós temos que responsabilizar os capitalistas que se usam, como nós estamos vendo agora, das ideias da extrema-direita para se manter no poder, sem limites. Bem, esse modelo espoliador nos impôs mudanças graves aqui no Rio Grande, que ninguém quer comentar. Por que mesmo ocorrem com tanta frequência as secas e as enchentes? Pergunta para o Leonardo Melgarejo, que anda por aí. Pergunta para os ambientalistas. Na base disso está o monocultivo. Porque o monocultivo não é agricultura, ele destrói toda a biodiversidade, e a consequência foi que as chuvas foram levando as terras para os córregos e rios, e foi assoreando, e esses nossos rios que tinham vales de 20 e 30 metros, agora tem vales de 2 metros, até navio está encalhando aqui na Lagoa dos Patos, e ninguém explica por quê. A causa principal está nas mudanças da legislação que diminuiu a margem de plantio de árvores na beira dos córregos e rios, e está no monocultivo, que deixa parte do ano as terras livres, e qualquer chuvinha vira um temporal. Bem, quantos gaúchos foram atingidos por essas enchentes e essa seca? Só na última enchente vocês acompanharam, e nas últimas secas, o prejuízo da agricultura foi de 50 bilhões. Não teria sido melhor aplicar em alimentos? O governo federal trouxe, e nós batemos palmas, 70 bilhões para liberar as enchentes. Alguma medida preventiva? Não é uma crítica ao governo Lula, antes que alguma companheirinha já me puxou a orelha aí antes. João Pedro, para de falar mal do Lula. Eu disse a ela, não é um problema pessoal e nem de governo, é que o papel do movimento popular, se quiser ter moral, ele precisa indicar e ter autonomia para indicar os erros, para o governo poder acertar, porque o governo é nosso. E se o governo continuar errando, nós vamos colher nas urnas. Então, chama atenção, olhe, 70 bilhões de recursos públicos do povo brasileiro foram aplicados aqui no Rio Grande, necessários. Mas quanto mesmo foi aplicado em medidas preventivas? Para plantar árvores, para resguardar o assoreamento dos rios, para mudar a legislação ambiental. Terminando quase, companheiros. Fico animado porque vocês estão prestando atenção. Nós também tivemos mudanças na reforma agrária, no nosso programa. A reforma agrária clássica, que era o sonho do Celso Furtado, que era o sonho do Brizola, do Paulo Schilling, já é inviável. É inviável porque na reforma agrária clássica,
havia necessidade de que a burguesia industrial fosse parceira, e ela não quis. Então agora nós evoluímos por uma outra formulação programática que nós chamamos de reforma agrária popular. Ou seja, é uma reforma agrária que necessariamente tem que atender os interesses de todo o povo. Não é mais uma reforma agrária camponesa. Essa ficou de fato para o passado. E a reforma agrária popular que nós defendemos altera os paradigmas e a nossa visão de mundo. Nós costumamos dizer agora já para os acampados e para o assentado: você tem que ser um bom agricultor para produzir alimentos, mas isso não basta. Você agora precisa ser também um zelador da natureza. A sociedade precisa te entregar uma terra para você cuidar da natureza e evitar as mudanças climáticas. Por isso que nós incorporamos como um dos paradigmas a defesa da natureza, mas que não pode ser só retórica. Tem que incorporar, se transformar em plano, em programa concreto de desmatamento zero, de um grande programa de reflorestamento, de instalação de viveiros, enfim, recuperar. O cientista Carlos Nobre, não tem nada a ver com nós da esquerda, ele é tucano, mas é o cientista que participa com a ONU das análises do Brasil. Ele disse: não há como evitar as mudanças climáticas no Brasil se nós não recuperarmos 50 milhões de hectares degradados pelo capital. E o que o capital oferece para as mudanças climáticas? O crédito de carbono. Vocês sabem o que é o crédito de carbono? Eles pegam as florestas que já existem, emitem um título igual esse que vocês me deram aí, registram em cartório, e um capitalista daqui vai lá na Europa e vende para outro capitalista. Briga de capitalista. E o que mudou na natureza? Nada. A floresta continua a mesma e a indústria da Europa continua poluindo igual. Essa é a solução dos capitalistas para as mudanças climáticas. Santa paciência. Depois de tantos anos, os capitalistas, além de espoliadores, viraram ignorantes. Depois da Segunda Guerra, eles eram progressistas, agora viraram ignorantes. Por isso que ficam financiando a extrema-direita em vários países do mundo. Então, nós incorporamos o debate da natureza, incorporamos a necessidade de produzir alimentos para todo o povo na forma da agroecologia. Sem agroecologia não é possível você produzir alimentos sem agrotóxicos em escala. E para você desenvolver a agroecologia em escala, que o nosso deputado Marcão estava me cochichando aí, quero saber como é que eu boto uma fábrica dessas lá no meu município. Deve estar sonhando em ser prefeito, né? Para desenvolver de forma massiva a agroecologia, nós temos que resolver o problema das sementes. Agricultor sem semente não vai produzir agroecologia. Nós temos que resolver o problema do fertilizante orgânico. Nós temos que resolver o problema das máquinas agrícolas para os camponeses. No Brasil tem 8 fábricas de máquinas, de 5 multinacionais. A única que não era muito multinacional, mas usava tecnologia alemã, era a Agrale, dos meus parentes lá de Caxias. Está quebrada. Só sobrou as outras 5 multinacionais. Para quem que eles fazem máquina? Para o agronegócio, nas suas 8 fábricas. Nós fomos lá na China, levado pelo presidente Lula. Na China tem 8.000 fábricas de máquinas. Praticamente em cada município tem uma fábrica de máquina. Aqui nós temos uma igreja. Não vale comparar, né? Tá bom, vamos continuar com as 8 máquinas que tem no Brasil. 8 fábricas de máquinas. Então o MST está fazendo esforço para trazer essa tecnologia chinesa de fabricar máquinas pequenas para o camponês.
para poder resolver o problema da escala, de aumentar a produtividade do trabalho humano sem sacrifício e das áreas. E a agroindústria, que sem a agroindústria não é possível desenvolver o país, gerar emprego, gerar renda. Nós temos batido quase como um mantra, em homenagem às feministas que eu estou vendo aqui. Se a gente não garantir renda para as mulheres assentadas, não há como combater o machismo. Vira retórica. E aonde você vai garantir renda para as companheiras mulheres? Na agroindústria. Nós não somos loucos, nenhuma delas sonha em ganhar uma enxada dia de Natal. Entenderam? Mas a agroindústria oferece oportunidades de trabalho digno, de outras profissões sem estar debaixo do sol ardente, e elas ter renda igual do marido. E com isso elas vão ter autonomia dentro de casa e ter soberania das suas ideias e dos seus projetos. Então a agroindústria ela é emancipadora das relações humanas para jovens e para as companheiras. Agora sim vou terminar. Como vocês viram, procurei argumentar todo o tempo que essa medalha nem é minha, nem é do MST. Essa medalha que nos foi dada pelo Parlamento e que depois me surpreendeu, porque o nosso juiz aí não parava mais de ler as entidades da sociedade civil. Então eu acho que nós fomos também, os parlamentares foram também aprovados pelas entidades da sociedade civil que reconhece a importância dessa causa. Então a medalha é para todos os que lutaram pela terra, pelos direitos, desde o Cepete Araju até o Itamar Siqueira, que nos deixou a semana passada. Todos esses são merecedores dessa medalha, porque o que nós estamos aqui celebrando é a luta, e a luta é social, é de massas, ninguém luta sozinho, não. Então quero apelar, vi que os juízes também apelaram, para dois amigos do MST. O primeiro, Antônio Cândido. Antônio Cândido escreveu uma carta ao MST em abril de 2011 e deixou lá na escrivaninha dele. Só depois que ele morreu é que foi entregue pela neta. E ele escrevia à máquina, lettera 44. E no final da carta ele diz o seguinte, que eu quero compartilhar com vocês. Na bravura do MST, em sua luta histórica, palpita o coração do Brasil. Não é bonito? Para os militantes do MST e os que nos acompanham lá fora, olhem o compromisso que o Antônio Cândido, o maior crítico literário que nós tivemos, nos deu. Nós temos que lutar para que o coração do povo brasileiro palpite e não se esmoreça. E termino apelando com outro amigo e apoiador do MST, que nós consideramos ele um militante da reforma agrária. Além do Marcos Palmeiras, que ontem no Fantástico fez uma homenagem especial, sobretudo porque ele é um produtor de agroecologia nos 40 hectares que ele tem lá no Rio de Janeiro. Mas o amigo mais do peito que temos é o Chico Buarque. E como foi dito aqui,
durante aquela exposição do Terra, nós pedimos ao Chico: Chico, faz música aí para o MST, porque era a ideia do Sebastião Salgado. O Saramago escreveu o texto das fotos e ele queria botar também som, queria botar cultura. Então fui eu lá falar com o Chico: Chico, né? Será que você podia fazer uma música? Vai assim no livro. E ele fez 2 músicas fantásticas. E uma delas se chama Assentamento. E ele termina a canção com essa frase: quando eu morrer, cansado de tantas guerras, morrerei de bem com minha terra. Muito obrigado. Bem, encerrando esta solenidade, nós iremos ouvir neste momento o chanceler desta homenagem, o senhor representante da mesa diretora deste parlamento, o senhor deputado Pepe Vargas. Bom, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria saudar a todas as autoridades e personalidades citadas pelo cerimonial da nossa Assembleia Legislativa e saudar, enfim, a todas as pessoas aqui presentes, saudando o nosso homenageado, João Pedro Stedley, e o deputado Adão Preto Filho, proponente desta homenagem, que, como já foi dito aqui, não só a figura ímpar do João Pedro Stedley, como também o Movimento Sem Terra. É com muita honra que eu estou aqui representando a mesa diretora da Assembleia Legislativa, que concedeu, diga-se, por unanimidade de todos os seus integrantes, a entrega a outorga da Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria que a Assembleia Legislativa pode destinar ao João Pedro Stedley, por iniciativa do deputado Adão Preto Filho. Sublinho isso porque a Assembleia Legislativa é a casa do povo gaúcho. Aqui estão os representantes e as representantes do povo gaúcho, eleitos pelo voto direto do nosso povo. Aqui estão representadas as principais forças político-ideológicas organizadas em partidos políticos do nosso Estado. É, portanto, uma casa plural, uma casa que tem uma grande diversidade política e ideológica. Mas tem uma característica que vem se mantendo ao longo da história, de ser uma casa democrática, que implementa na ocupação dos seus espaços a ocupação desses espaços de forma proporcional ao que os partidos obtêm no pleito eleitoral. Aqui todos os partidos, de acordo com o seu tamanho e a sua representação, têm espaços nas comissões permanentes, nas comissões temporárias, especiais, mistas. Na mesa diretora, todos os partidos são representados. E é, portanto, que nesta casa, que tem esta tradição democrática e tem esse perfil plural, aqui nessa casa, sublinho eu, felizmente, temos aqueles e aquelas que defendem a necessidade da reforma agrária e que reconhecem a importância dos movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra e pela produção de alimentos saudáveis. O deputado Adão Preto Filho é um desses companheiros e companheiras
que tem esse tipo de luta no seu mandato. E não podia ser o deputado com certeza mais apropriado por ter, em apresentar essa proposta, até por ser filho do nosso grande companheiro Adão Preto. Então é com muita alegria que eu estou aqui representando a mesa diretora, fazendo a outorga dessa medalha junto com Adão Preto Filho, e dizer que, como o João Pedro colocou, é papel dos movimentos sociais lutar pelos direitos do nosso povo, é papel dos movimentos sociais criticar os governos quando acham que tem que ser criticados. Aliás, o próprio presidente Lula diz isso, que quer que os movimentos sociais pressionem o seu governo. E é, portanto, no momento que se faz uma entrega de medalha dessa natureza, também é sempre importante reafirmar as lutas pelas quais os movimentos estão envolvidos. É importante ouvir esses movimentos, que sempre têm espaço aqui, nas várias comissões permanentes, nos vários debates que existem dentro do Poder Legislativo. Todos os movimentos sociais estão sempre convidados e participam. Então, essa casa democrática, essa casa plural, ela não poderia deixar de conceder, por unanimidade, como a mesa diretora fez, a aprovação da entrega da medalha do Mérito Farroupilha ao João Pedro Stedley. Os movimentos sociais, a exemplo do MST, são movimentos que cultuam a ideia de que a transformação social depende de uma organização coletiva, e, portanto, um processo coletivo. Mas eu creio que todos que atuam nesses movimentos também sabem que a organização coletiva não elimina o papel do indivíduo na história. Então, nós estamos aqui homenageando uma pessoa que tem uma trajetória extremamente importante para as lutas do nosso povo, o João Pedro Stedley, e, ao mesmo tempo, homenageando esse movimento coletivo que luta por direitos fundamentais do nosso povo. Diga-se de passagem, um direito previsto, inclusive, na nossa Constituição. Então, parabéns, João Pedro Stedley, parabéns, Adão Preto Filho, pela iniciativa da Assembleia Legislativa poder estar prestando essa homenagem a esse cidadão reconhecido nacional e internacionalmente, e a esse movimento reconhecido nacional e internacionalmente, e tão importante para o desenvolvimento com justiça social no nosso país. Parabéns, João Pedro, parabéns ao MST. Muito obrigado, nosso deputado Pepe Vargas. Nós queremos agora fazer o registro de uma foto histórica aqui neste parlamento. Os nossos fotógrafos aqui da casa convidam os senhores parlamentares, o homenageado, para que fiquem junto à plateia e, evidentemente, que a plateia permaneça conosco em pé. E assim nós faremos essa foto histórica aqui no Salão Nobre Júlio de Castilhos. E dessa maneira, nós estamos informando também que o nosso homenageado, João Pedro Stedley, estará atendendo a imprensa aqui no próprio Salão Júlio, na sequência, e nós estamos com muita alegria agradecendo a presença de todas as senhoras e dos senhores e dando por encerrada esta solenidade histórica aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.